Então pessoal, espero que estejam todos bem aí. Como prometido, estou aqui gravando as videoaulas com a introdução do Blender, repassando um pouquinho o que nós vimos nas primeiras aulas. O objetivo aqui vai ser introduzir um pouco na interface do programa, passar por alguns pontos importantes, sem me aprofundar muito, porque como vocês sabem, tem os vídeos do Vigílio que já fazem isso muito melhor que eu. Então quem quiser ver mais detalhes sobre a interface do programa, pode ir lá nos vídeos dele, vou deixar o link para vocês. Também tem os vídeos do Werneck, faz a mesma coisa. Então vou só passar aqui pelos pontos mais importantes. Primeiro, quando a gente abre o Blender, nós vemos aqui o que a gente chama aqui de tela de avião, que são vários comandos, várias abinhas, várias janelinhas, e a gente não sabe exatamente por onde que começa para trabalhar aqui. Então, a primeira janela que abre é essa daqui, janela de layout, que já vem com essa divisão aqui padrão. E aqui nós temos o ambiente 3D, que é onde nós vamos adicionar nossos objetos, fazer a modelagem e adicionar o que a gente precisa à cena. Aqui no canto direito nós temos aqui o Outliner, que é onde a gente pode organizar a nossa cena. Nós vemos aqui, tem várias, cada item que a gente criar, se a gente, por exemplo, criar um item novo, ele vai aparecer por aqui, aí nós podemos renomeá-lo, organizá-los. Por esse filtrozinho aqui, a gente também consegue controlar as propriedades dele. Por exemplo, essa setinha aqui é se ele vai ser selecionável ou não, visível ou não, se ele vai aparecer no render ou não. E, por exemplo, se eu desligar a setinha, eu não consigo mais selecionar o objeto, como vocês estão vendo aqui. O olhinho, ele aparece. Aqui ele também ficou culturar a cena, e a câmera, ele continua na cena, mas se você renderizar, ele não vai aparecer. Só para vocês verem aqui, ó, desliguei o olhinho de um dos cubos. E um deles não aparece aqui no render final. Aí só para vocês saberem, eu adicionei um plugin aqui no Blender, chama Screencast Keys. Ele não é nativo no Blender, mas eu adicionei ele, e ele vai ajudar vocês, porque todos os atalhos que eu apertar vão aparecer aqui. E aí eu vou falando, mas vocês vão poder acompanhar mais facilmente assim, eu acredito. Mas aí beleza, o Blender, ele tem esse nome de liquidificador, porque ele é várias coisas dentro de um programa só. Ele é um programa assim, bem generalista, ele tem várias funcionalidades. E nós podemos trocar por elas indo nas janelinhas aqui em cima. Por exemplo, modelagem, se você quiser focar só na modelagem. Escultura 3D, que é um outro tipo de forma para a gente modelar. Edição V, que tem a ver com as texturas. Pintar as texturas, você pode fazer uma pintura de textura dentro do Blender. Shading, que a gente vai trabalhar os materiais. Animação. Render. A gente pode fazer a composição dentro do Blender também. Geometry Nodes, que a gente não vai entrar nesse detalhe, mas é uma outra função que o Blender pode fazer, que é muito utilizado para motion graphics. Também depois vou até criar scripts dentro do Blender, para você ver como ele é um programa assim bem completo. E por exemplo, se você chegar no canto de qualquer janela, você vai ver essa cruzinha. E só de puxar ela para o lado, você vai ver a possibilidade de dividir a tela ao meio e você poder, clicando nesse botão aqui em cima, editar e criar sua própria área de trabalho. Por exemplo, se eu quiser ver o meu modelo e mexer no shader ao mesmo tempo, ou vir aqui e colocar um dope sheet para a gente animar, podemos editar aqui da forma que a gente quiser. E aí, para excluir uma janela, você pega a setinha e você puxa no sentido contrário. Por exemplo, se eu puxei para um lado para abrir, para o outro lado eu fecho. Pronto, voltamos a uma só, e aqui a gente escolhe a 3D Viewport principal. Mas agora vamos lá. O Blender ele tem alguns modos de trabalho. Vamos começar aqui, esse é o modo de objeto. Ele principalmente aqui é para a gente adicionar as formas básicas que a gente vai usar na modelagem. Se vocês usarem o atalho Shift A,
você pode ver aqui a lista enorme de formas que a gente consegue adicionar no Blender. Mesh são as malhas, que são basicamente os objetos básicos que a gente trabalha. Plano, cubo, círculo, esfera aqui, por exemplo. E um detalhe importante, por exemplo, vou adicionar aqui um cilindro. Logo que você adiciona o objeto, abre essa janelinha aqui e você pode editar, por exemplo, o cilindro para o padrão vem com 32 vértices. Você pode diminuir para 8 ou 16, aumentar o raio dele, aumentar a altura, mexer até a localização, tudo isso. Mas a partir do momento que você ativa, ó, essa janelinha some. Aí você não consegue mais fazer isso, só para vocês verem de novo. Adicionei aqui um plano. Se eu cliquei fora, já some a janelinha. Só na hora que você faz uma ação, aparece a janelinha e você consegue editar. Assim, e não é só para adicionar objetos, os outros atalhos. Por exemplo, movi, apareceu aqui. Se eu confirmei a ação, desaparece. Mas vamos lá. O que a gente consegue fazer no modo de objeto? Primeiro, aqui na janelinha do lado, vamos ver o que o Blender apresenta para nós. A primeira aqui é a caixinha de seleção, que você clica com o botão esquerdo e puxa, tudo que estiver dentro dessa caixa vai ser selecionado. Se você não gosta de uma caixa, podemos usar também um círculo. E aí, você pode, mesma coisa, o que estiver dentro do círculo, ser selecionado. Se você segurar Ctrl, aí vai selecionar. Ctrl enquanto arrasta a caixinha que estiver dentro da seleção vai ser selecionado. Se você quiser fazer a loucura também, tem a Lasso Tool, que aí você desenha mais ou menos a área de seleção. Logo embaixo nós temos o cursor, que o cursor pode pensar isso basicamente como o alvo. Onde ele estiver, o próximo objeto que eu adicionar vai ser adicionado nesse alvo, com a origem dele, nesse alvo onde a gente colocou. Só puxei para cá, Shift A, adicionei com esfera. E aí, beleza. É muito importante assim você ter cuidado onde você adiciona. Mas, por exemplo, eu quero que o meu alvo fique na origem. O atalho para isso, vamos lá, de Shift S. E aí você pode aparecer aqui, ó, cursor para o alvo que estiver selecionado, cursor para a origem do mundo, cursor para o grid. E aí ele volta para o ponto 000, que é o ponto inicial aqui do ambiente 3D. Que só para reforçar, ele tem 3 eixos. Y, que é o eixo verde, X, que é o eixo vermelho, e não aparece aqui, mas podemos ver aqui por esse negocinho aqui, um Z, que é a linha azul. E aí, beleza, se você tiver adicionar um objeto, vamos dizer que eu movi ele para cá. Eu quero que o meu alvo vá agora para esse objeto que eu selecionei. Shift S, cursor de Select. Mas vamos dizer que eu quero fazer outra coisa. Eu tenho meu cursor aqui e quero mover esse objeto para lá. Shift S, aqui ó, Selection de cursor. Aí esse alvo, ele mais ou menos vai nos ajudar a mover os objetos pela cena. Beleza, mas agora vamos, atenção, outro ponto. Estão vendo essa bolinha laranja aqui, pontinho laranja, vendo o primeiro objeto? Ele é a origem dele. E sempre que eu movimentar, ó, por exemplo, fiz a rotação, fiz a escala, tudo vai acontecer em relação a essa origem. E eu movi no modo de objeto, essa origem vai se movimentando junto. Isso vai ser importante porque quando a gente vê o modo de edição, que é o próximo, se você fizer uma movimentação no modo de edição, vocês vão ver aqui, ó, a origem continua aqui. Por que temos que ter atenção com isso? Movi no modo de edição. Beleza, aí eu vou rotacionar o objeto, olha só, em direção à origem. Não necessariamente o que a gente quer. Mas caso você tenha movido algo no modo de edição e queira que a origem fique no centro do objeto, que é por onde ela vem para o padrão, nós podemos, ó, com o botão direito aparece a opção Set Origin. A gente vai ter algumas opções. Por exemplo, você pode mandar a origem para o 3D cursor. Você pode, olha, mandar a origem para a geometria, que ele vai mais ou menos para o centro de massa, que é o ponto original onde ela estava. Mas aí depois vocês vão vasculhando as funções. Mas aqui, seguindo com o modo de objeto, temos aqui mais 3 opções principais. A primeira é mover, que o atalho é G. Você pode mover ele livremente aqui pelo ambiente 3D.
e da onde vem os atalhos do Blender, ele tenta ser bem intuitivo, que é a primeira letra da palavra em inglês. No caso aqui, para mover, eles pensaram em grab, que é como se você pegasse o objeto e movesse. Então, G, atalho para mover. E aí você pode travar em um eixo, ou puxando pelas setinhas aqui, ou digitando no teclado. Por exemplo, se eu apertar G, Z, ele se move no eixo Z. GX se move no eixo X. GY se move no eixo Y. E se você apertar Shift antes, ele exclui um dos eixos. Por exemplo, G, Shift, Z. Ele vai mover por X e Y sem mover no Z. O próximo é o de rotação, que ele tem esse visual aqui, mas é a mesma coisa. Você pode travar em um dos eixos e rotacionar livremente. O atalho é R de rotate mesmo. Ou depois nós temos o scale, que é para redimensionar. Você pode fazer a mesma coisa, você pode redimensionar o objeto inteiro, o atalho é S, sempre ali em relação à origem, ou pode SZ para renderizar, para ir apenas um eixo. E aqui, lembra aquele atalho Shift? Aqui é onde ele vai se mostrar mais útil. Por exemplo, se eu quiser, vamos dizer assim, deixar esse objeto um pouquinho mais gordinho, mas não aumentar a altura dele. Então, você quer que ele cresça no eixo Y e no eixo X, certo? Não no eixo Z. Se apertar S, Shift, Z, exatamente isso que vai acontecer. Ele vai aumentar no eixo X e Y, vai continuar constante no eixo Z. Beleza, mas se você quiser ver os três gizmos ao mesmo tempo, de movimentação, rotação, escalonamento, tem esse outro minha aqui que você vê eles ao mesmo tempo. Aí é só você selecionar o que você precisa. Eu que sou mais acostumado, eu costumo usar sempre os atalhos. E agora um outro detalhe é, vamos dizer assim, movi pra caramba pela cena, rotacionei, escalonei, mas não gostei do que eu fiz. Quero cancelar e voltar para o ponto original. Tem como? Tem. No modo de objetos, você apertar Alt G, Alt R ou Alt S, você cancela esses movimentos. É só colocar o Alt antes da letra do movimento que você executou, que ele vai resetar. Por exemplo, movi com G, Alt G, cancela o movimento. Rotacionei com R, Alt R, cancela a rotação. S escalona, Alt S, cancela o escalonamento. E volta sempre para o ponto de origem onde o objeto foi criado. E beleza. Outras opções que nós temos aqui, o Annotate, que você pode fazer anotações na cena, ele vai ser útil, por exemplo, na animação. Por exemplo, vou fazer uma bolinha quicando. Você pode, por exemplo, desenhar na tela a trajetória para você ter de guia ali. Então, fica essa sugestão aí. Pode fazer anotações dentro da cena. Até gente que faz animações. Nós também temos a régua, que ela pode ser bem útil assim para modelos arquitetônicos, que você precisa fazer uma medida exata. Você pode usar uma régua aqui para você fazer isso. E temos aqui por último, que é o adicionar, que ele é o atalho hastear. Você clica aqui, você vai ter as opções de cubo, cone, cilindro, uva-esfera e ico-esfera, que você pode já adicionar e vai aparecer aquela abinha aqui da mesma forma. Você pode ajustar logo depois que você adicionar. Uma vez que você confirma, clicando fora aqui, pronto, acabou. Beleza. Isso aí termina pra gente o modo de objeto. O próximo modo é que, bom, adicionando o cubo aqui, você pode adicionar um cubo, curvas, uma esfera, mas isso vai demorar bastante para chegar nas formas talvez mais complexas. Será que você vai fazer igual Minecraft e adicionar vários cubos? Claro que não. Cada uma dessas formas básicas que você adiciona, você pode editar elas e transformar elas da maneira que você quer. Para isso, a gente tem que ir no modo de edição. Você está aqui no modo de objeto, o próximo aqui, modo de edição.
o atalho é Tab. E aí você vem para esse formato aqui, onde você vai ver provavelmente seu objeto com circular de laranja, onde vocês vão poder manipular esse objeto. E você manipula 3 elementos principalmente. O primeiro aqui em cima, que é o atalho é 1, 2 e 3 dos números que ficam logo em cima do teclado de letras. Ele vai dar pra gente a possibilidade de de vértices, que são esses pontinhos. Logo do lado temos as arestas, que dos 2 vértices formam arestas. Pensa como essas linhas, essas retas. E aí 2 ou mais arestas formam uma face, que é o 3 aqui. E aí você pode ir manipulando esse objeto, puxando as faces deles. E os atalhos de rotação, movimentação de escala funcionam aqui igual no modo de objeto. Só lembrem daquilo, né, que se você movimentar, olha só, ponto de origem continua do mesmo jeito. E diferente do modo de objeto, aqui o Alt G ou Alt R não vai funcionar. Se você movimentou, movimentou. Se você moveu, só o Ctrl Z mesmo para voltar para o lugar. Mas aí ok, temos aqui um cubo, temos 8 vértices, com 8 vértices não vai dar para chegar ali num modelo mais complexo. Então, o que é que a gente faz aqui para adicionar mais vértices? Aqui ó, os primeiros vocês já conhecem, então não vou passar por eles. Ó. Você pode adicionar outras figuras aqui dentro também, ó. Pode adicionar um plano, pode adicionar círculo, atalho Shift A e beleza. Mas aí, como é que você vai manipular isso aqui para adicionar mais vértices? O primeiro modo é uma extrusão, que esse atalho aqui, o atalho é. Você meio que, se ele estiver todo selecionado, ele vem inteiro, mas olha só, se vocês adicionarem uma face, ele vai meio que criando esse desdobramento, meio como se ele duplicasse uma face e estendesse ela, mantendo ainda ligado à forma original. Aí aqui você já tem um jeito de ir criando novos vértices e podendo deixando sua forma cada vez mais complexa. E só para vocês já ir me esquecendo aqui como se movimentar no Movimento 3D, ó. Girando o botão do mouse você aproxima ou distancia. Shift botão do meio você faz esse movimento que a gente chama de pan, que é puxar para um lado para o outro. Só com o botão e meio com o botão e meio do mouse você gira a cena. Isso aqui já é o suficiente para vocês trabalharem um pouquinho. E com o teclado numérico, como eu disse, ó, 1 você vai para a visão frontal, 3 você vai para a visão lateral, 7 você vai para a visão de topo. Se você apertar Ctrl antes, você vai ao inverso. Se 1 é frontal, Ctrl 1 é traseiro. Se 3 era direita, Ctrl 3 é esquerda. 7 era o topo, Ctrl 7 é a base. E aí se vocês apertarem, por exemplo, 2, vocês vão girando no sentido. 4, vocês vão girando no sentido. 6, vocês vão girando 8. E o 5 ele muda entre a visão ortográfica e visão perspectiva. A diferença, vocês vão ver aqui, ó. Na visão ortográfica não tem horizonte. Vocês vão ver a grade aqui, ela fica meio que infinita. Se colocarem a perspectiva, ó, vocês conseguem ver que cria-se uma linha do horizonte. Mas aí a necessidade o uso dependendo, vocês vão ver que em alguns momentos vocês vão querer usar a visão perspectiva, em alguns momentos vocês querer usar a visão ortográfica. Com experiência vocês vão meio que desvendando qual o melhor momento de usar cada uma delas. Algumas coisas vão ver que na visão perspectiva vão ficar muito travado, vocês não conseguem se aproximar corretamente. Na visão ortográfica vocês conseguem afastar e aproximar com mais facilidade.
E aí vocês vão testando e vão aprendendo. Mas voltando aqui às ferramentas dentro do modo de edição, temos aqui, olha, depois do extrude, temos o inset, que ele atalha aí e ele faz o contrário da extrusão, mas ele meio que cria essas faces aqui para dentro e cria esse loop. Loop é o que? Nesse caso aqui é um anel de faces. E às vezes você está querendo adicionar um novo detalhe, você pode criar esse anel de faces dessa forma, com o atalho I. Depois temos o bevel, que o atalho é Ctrl B, que é chanfrado, né? Ele cria esse chanfro, que é esse efeito aqui, que deixa essa caixa aqui com as pontas, tira o ângulo reto das bordas e pode ser bem útil também. Mas a ferramenta que talvez a gente mais vai usar é a próxima, que é o Ctrl R, que ele cria o loop cut e gira. E aqui, ó, ele cria essa linha amarela, você clica e aqui, ó, você pode aumentar o número de cortes, deixar mais ou menos suave. Pelo atalho Ctrl R, você pode mover e decidir onde você vai colocar, segurando o botão esquerdo do mouse, e decidir onde você vai colocar seu corte. Aqui, ó, você também, ó, pode, ó, Ctrl R, girando o botão do meio do mouse, você por aqui já determina o número de cortes que você quer. A próxima ferramenta é Knife, que diferente do Ctrl R, que meio que cria ali uma linha reta no loop. Ó, o Knife você meio que desenha da forma que você quiser, onde você vai adicionar esses cortes. Você vai literalmente cortando a malha e vai adicionando vértices novos de acordo com a sua vontade. E aí temos outras opções importantes, mas essas aqui já são o suficiente para a gente começar a trabalhar. Alguns cuidados importantes. Olha, no Blender, para animação, a gente trabalha principalmente com quadriláteros. Por que isso? Porque vai dar uma deformação. O Blender ele entende que a gente vai usar muito os loops. E como vocês vão ver aqui, ó, vou criar vários cortes aqui. Na hora que você for selecionar um loop, se você ir de alt click, ele seleciona o loop inteiro. Isso vai ser muito útil para a gente em vários momentos, para selecionar às vezes um fluxo de vértices assim completo. E como o Blender sabe até onde vai o loop, ele vai até a borda ou até encontrar um pole. Que eu vou criar um pole aqui para vocês vão entender. Pole é esse vértice assim que ele recebe várias arestas chegando a ele, 3, 5 ou mais. Então, se eu for tentar selecionar o loop, que na hora que chega aqui no pole, que esse vértice que tem 5 arestas ou mais chegando nele, o Blender entende que é para parar. Aí eu vou tentar adicionar um corte aqui, ele não vai conseguir também, ó. Compara aqui, o corte passa. Aí onde formou esse triângulo aqui, onde tem esse pole, ele não passa mais. Aí temos um problema, a gente pode usar esses poles assim às vezes na modelagem, porque às vezes não vai fazer diferença, às vezes vai ficar ali num local escondido, como por exemplo, pensando numa modelagem humana, atrás da orelha. Ninguém vai ficar olhando atrás da orelha do seu personagem, então não tem problema ter várias arestas chegando num ponto ali. Mas, e numa face plana também faz pouca diferença, mas por exemplo, se eu fizer isso aqui, e eu tentar colocar aqui um modificador, que são ferramentas que a gente pode adicionar aqui a malha, eu vou explicar
mais para frente, quando a gente for no trabalho do peão, colocar, por exemplo, o Subdivision Surface. Olha só. Ele não consegue suavizar muito bem onde tem esses poles, onde são quadriláteros. Ele, por exemplo, ele subdivide bonitinho, porque vai dividindo daquela forma, né? Ele vai subdividir aqui, vai subdividir aqui. Aí, por exemplo, aqui onde tem um triângulo, olha só, ele não consegue subdividir direito. Aí vai criando essa forma estranha, que mais pra frente vai ser um problema. Vai ficar feio, vai ficar tipo um dentado, vai ficar com algumas pontas. Então a gente deve evitar usar, tipo assim, sem consciência esses poles, e sempre tentar manter a forma assim bem quadrilátera, até porque quando a gente vai trabalhar para jogos, que o jogo depois triangula tudo, olha, um quadrado dividido ao meio são dois triângulos. Então, mesmo se você for pensar em fazer alguma coisa que depois vai para dentro de um jogo, é só ir modelando com os quadriláteros, que depois o software mesmo entende e divide todos os quadradinhos em triângulos. Mas isso foi só para essa pequena introdução. Agora, já que eu já me adiantei, falar um pouquinho dos modificadores. Temos aqui nossos objetos. Se eu entrar aqui no modo de edição e editar, a mudança ficou. Mas tem algumas possibilidades, que são os modificadores, que você consegue modificar essa malha sem destruir ela. Isso quer dizer o quê? Se eu tirar o modificador, ela volta para o jeito que ela era antes. Ela fica aqui nessa abinha lateral aqui, que é de um editor de propriedades. Tem várias opções aqui, e eu não vou entrar nos detalhes sobre cada uma agora, mas olha só, os modificadores que vão ser bem úteis. O Subdivision Surface, que a gente já viu, que ele meio que suaviza, por exemplo. Ele, se vocês entenderem, ele, ó, isso aqui é um cubo. Se eu tirar a visualização do Subdivision Surface, vocês vão ver, mas ele vai suavizando as bordas e meio que vai transformando o cubo numa pequena esfera. Você pode aumentar os níveis e deixando cada vez mais detalhes. Mas eu, sei lá, não gostei dessa subdivisão que eu fiz. Voltando para o seu cubo, só tirar o Subdivision Surface. Só um detalhe importante, olha, temos aqui essa opção aplicar. Às vezes você vai precisar usar o aplicar, que você vai ter que unir. E aí vai realmente ficar no modo de objeto que vem aqui aplicar, olha, agora você transformou aquele cubo realmente uma esfera. Dessa vez só o Ctrl Z mesmo para voltar. Mas normalmente a gente não aplica os modificadores, só para vocês verem. Então em que momento talvez eu vá usar um modificador? Eu vou ter que precisar aplicar. Por exemplo, eu criei dois objetos diferentes aqui, que a gente vai ver lá no caso dos peões, e quero unir eles. Se eu unir eles aqui com o atalho Ctrl J, vai ok. Mas se por acaso um deles tiver um modificador, e eu unir eles, o modificador meio que vai ser aplicado no outro. E às vezes você não quer isso. Então, se essa for sua preocupação, por exemplo, aqui eu tenho esse como modificador, e esse eu quero que continue como um cubo mesmo, eu não quero que seja suavizado. No caso, eu teria que aplicar o modificador nesse daqui, para eu juntar os dois. Aí eles mantêm as propriedades dele. Caso contrário, o modificador vai ser aplicado em cima do objeto inteiro que foi unido. Outros modificadores úteis que a gente tem aí, por exemplo, a gente vai ver lá na festa dos peões. São 8 peões. A gente não precisa criar 8 peões, mas você tem a opção, por exemplo, Shift D, que você vai duplicar e vai criar vários. Mas também tem outro aqui, que é o Array, que ele cria cópias
idênticas de um objeto. Por exemplo, você pode criar 8 peões facilmente assim, e aqui você vai ajustando a distância que eles ficam um do outro, e eles vão posicionados da forma que você quer. Um outro que é bem útil é o mirror, que olha só, baseado aqui no ponto de origem, você pode colocar um ponto de ele se espelhar em relação a outra coisa, mas o mirror é esse espelhamento. Ele é muito útil para situações de simetria. Vamos ver aqui, ó, baseado no ponto de origem, você pode escolher o eixo X, Y e até o eixo Z. Você pode criar várias figuras simétricas, o que você fazer em uma vai ser espelhado em outras. Por exemplo, o ser humano, que normalmente a gente modela ele de certa forma simétrico, aí você vai poder modelar só metade do corpo. Aí, por exemplo, um braço e uma perna vão ser espelhados. Mas aí, o importante, um outro importante aqui é o Solidify, que ele cria meio que espessura. Por exemplo, vamos dizer que você modelou um tapete. É um jeito fácil de colocar espessura nele só colocando um modificador. E pronto. Você não precisaria vir aqui e fazer uma extrusão para a espessura para ele. Fica um modificador que depois você pode ir ajustando aqui no dedo o tamanho da espessura dela. Mas caso você se arrepende, você tira o modificador e pronto. E aí, beleza. Esqueci o último atalho do teclado numérico, que é a câmera. Eu vi ela aqui, ela está aqui agora. Ó. Pra você ver a visão da câmera, o atalho é 0. Aí os mesmos controles de rotação e movimentação também funcionam aqui. A escala não faz muita diferença na câmera, tipo assim, só muda ela aqui na viewport, o tamanho dela. Mas basicamente que de interface eu dei essa introduçãozinha, repetindo, vou deixar até o link lá pro lista de vídeos do Vigílio, que ele apresenta cada uma das janelas, cada um dos itens aqui com muito mais detalhes. E vai servir de referência muito melhor para vocês. Mas esses atalhos que eu apresentei para vocês aqui vão ser suficientes para a gente fazer nosso primeiro trabalho, que é o tabuleiro de xadrez. E aí, aos poucos vocês vão pegando o jeito, como eu falo, nessa aula não precisa testar, são muitos atalhos, muitos itens, muitos caminhos, mas aos pouquinhos vocês vão meio que internalizando os comandos e em dado momento fica natural. Até o próximo vídeo.